Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo. Valdinei Gomes aqui, trazendo mais algumas dicas aí para vocês. Nossa intenção aí é focar nessa intenção de dar dicas online para vocês, tá? Dentro de estratégias para provas e concursos. Como que você pode melhorar o seu desempenho aí dia após dia nos teus estudos, para que você consiga almejar aí uma aprovação no seu concurso desejado, tá? Estudar por questões, esse é o tema de hoje. Por que eu falo em estudar por questões, pessoal? Pegar questões de provas para você estudar. Isso é uma técnica muito usada. Se você entrar na internet, no YouTube aí, você vai perceber que é uma dica que muitos especialistas dão, inclusive, autoridades no assunto mesmo. Aí eles sempre falam que o estudo por questão ele é um estudo interessante porque ele te direciona, tá? Por exemplo, se você não tem uma noção do porquê, do por onde começar a estudar muitas vezes, você geralmente vai pegar um livro que você comprou, um material, uma apostila e vai começar a ler ela do começo ao final, sem um rumo, tentando encontrar depois nas provas aquele conhecimento que você adquiriu nos livros. Então, por questões, você começa a se tornar mais estratégico e começa a ter mais clareza do modelo da banca, o que ela mais costuma cobrar, qual que é o grau de dificuldade das questões, certo? É isso que a gente vai estar tratando, tá? Primeira regra, a gente chama de a regra master, quando você estuda por questões, tá? Qual que é essa regra master aí? A regra master é o seguinte: nunca vá atrás do item certo. A gente geralmente tem esse hábito, né, de procurar o item certo. É até estranho falar, como assim nunca vá atrás do item certo? A ideia é que é o seguinte: você tem que eliminar o que está errado. Tá? Geralmente quando você vai atrás do item certo, a não ser que você tenha, óbvio, uma clareza da resposta, você estudou aquele assunto com muita propriedade, só que assim, eu digo por experiência minha, duvide das tuas certezas muitas vezes. Eu já perdi questões em provas assim, por ter muita segurança, é isso. Então, nunca vá atrás do item certo. Você tem que eliminar o que está errado, tá? Elimine o que está errado primeiro. Vai ticando lá. Olhou essa aqui, pô, essa aqui não é. Ah, olhou essa aqui, pô, essa aqui não é essa aqui, tá? Ao invés de você ir diretamente para o item certo, vai eliminando as erradas. Eu sempre elimino os erros, o certo eu chego por eliminação, ok? Lendo o enunciado, preciso me situar, preciso encontrar duas coisas importantes: tema e assunto, gente. Tema e assunto. Eu vou explicar isso aí um pouco mais à frente. Ou seja, quando você está lendo uma questão, está lendo um enunciado ali, aquela introdução à pergunta mesmo, onde você vai localizar as respostas ali, você tem que tentar identificar o tema e o assunto que está sendo cobrado naquela questão. Por quê? Já te explico. Marque onde está a resposta no seu material de estudos. Então você vai ter um material lá, seja uma apostila, seja algum arquivo impresso, enfim, eu tenho um material de estudos daquela matéria. E lá você vai marcar onde que está aquela resposta dentro do material, certo? Então já vou mostrar para vocês uma questão onde eu faço ela bem detalhada e explico esse passo a passo. Mas é importante que no teu material de estudos você anote aquela questão lá, em que local do teu material que ela se encontra, e vá melhorando a partir disso o seu material de estudos. Ou seja, geralmente você pega uma lei, por exemplo, poxa, ela tem várias páginas, está tudo ali o conteúdo. Então quando você vai vendo questões, você vai entendendo qual é o assunto que a banca está pedindo. Ato infracional com relação ao ECA, criança e adolescente. Você vai e anota aquele ponto. Com isso você vai ganhando mais direcionamento dentro dos assuntos, certo? Extrair dados. 3 coisas por questão que são importantes. Quando você pega uma questão, 3 coisas são importantes. Quais são elas? Qual que é o grau de dificuldade daquela questão para mim? É uma questão fácil, uma questão média ou uma questão difícil? Tá? Então você vai pôr sempre uma letra, F, M ou D. Tá? Eu vou te explicar já mais à frente. Contexto exato de extração da questão, ou seja, da onde que ela veio, certo? Ela veio de um artigo da internet, ela veio de um livro, ela veio de uma letra de lei. É importante você saber para que você vá direcionando o teu material. E como identificar o perfil da banca. Isso aqui é fundamental, o perfil da banca.
gente vai poder fazer uma aula só trabalhando aqui essa ideia do perfil da banca. Eu acho que isso aqui é muito importante e vai ajudar bastante a gente, ok? Vamos lá. Pessoal, vou dar um exemplo para vocês agora aqui de uma questão, tá? Dentro do nosso site aqui do preparatório. Esses são os modelos de questão que tem lá dentro, tá? Então, de provas anteriores. Então, você vai conseguir entender o que eu estou falando para vocês. Depois, a gente vai tratar um pouquinho da letra da lei. Deixa eu conciliar tudo que eu falei para vocês dentro dessa avaliação aqui, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos dar uma analisada nessa questão aqui, certo? Então, o que a gente falou lá? Nunca vá atrás, né, do certo, do item certo. Você tem que eliminar primeiro o que está errado. Vamos lá. ECA. Então esse material está tratando do ECA, certo? Quando ele trata da conduta do adolescente, a conduta do adolescente é considerada um ato infracional. Então aqui eu achei a palavra-chave. ECA e ato infracional, ok? O que o ECA considera para um adolescente um ato infracional? Bacana, vamos lá. Vai desvir de cima para baixo, vamos inverter a ordem. Vamos de baixo para cima, que vamos mudar um pouquinho a nossa... Desde que considerada ofensiva. Você acha que uma conduta ofensiva de um adolescente, ela pode ser considerada um ato infracional? Converse com a questão. Uma ofensa, ela pode ser considerada um ato infracional? Sabe que tem muita criança marota, como diz, muito adolescente maroto e tal. Então tem algumas coisas que são ofensivas. Será que ela pode ser definida como um ato infracional? Será que ele infringiu a lei, essa atitude dele, por simplesmente ofendeu? Algo a se pensar. Para mim não me convenceu. Desde que se considerada indisciplinada, uma criança, um adolescente indisciplinado, a gente pode entender ele como um ato infracional? Ofensa, indisciplina, eu particularmente não optaria por nenhuma dessas duas aqui, certo? Vamos continuar vendo aqui. Quando descrita como contravenção penal. Opa, agora mostrou algo mais, com uma substância maior. Gente, o que é contravenção penal? É chamado crime anão, né? Eles têm um menor potencial ofensivo lá. Contravenção penal, eu acredito então que ela se enquadra como um ato infracional, certo? Quando descrita como crime. Opa, crime também é importante. A gente pode considerar como um ato infracional, então, certo? Pessoal, dentro dessa análise aqui, o que eu percebi? Tá? Quando a conduta é descrita como crime, quando descrita como contravenção, eu optaria. A indisciplina e a ofensa, eu desconsidero. Então, eu acredito que somente a 1 e a 2 estão corretas. Eu tenho essa resposta? 1 e a 2 estão corretas aqui. Tá? Enviar e finalizar, para ver o que acontece. Opa, muito bom. Resposta certa, né? E dentro do questionário lá, a gente está implantando essa ideia também de você ter aqui já um feedback, uma resposta dentro do texto da lei, tá? Então aqui você já tem uma definição do porquê que essa alternativa está correta através de um feedback. Mas vamos para o texto da lei agora. Vamos lá no texto da lei, tá? Então você teria lá o ECA, né? Aqui a gente está estudando o ECA, certo? Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei completa, é importante ter essa lei impressa para você estar rabiscando ela nesse formato aqui, tá? Vamos localizar aqui, ato infracional, onde que está essa expressão aqui? Ela vai estar várias vezes no texto aqui. Da prática do ato infracional, ok? Então aqui a gente vai ter essa condição aqui da prática do ato infracional, certo? O que a letra da lei me diz aqui? Tá? Então a gente percebe aqui que ela está até grifada já. É essa a ideia mesmo, tá, pessoal? É você sempre selecionar o texto e grifá-lo, certo? Manter o texto grifado. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então aqui no texto da questão ela dividiu. Na primeira ela colocou o crime, na segunda colocou a contravenção penal, certo? São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas. Para os efeitos da lei, deve ser considerado a idade do adolescente, a data do fato. Ok, ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Então, da prática do ato infracional aqui, a gente trabalha qual ideia?
a conduta é descrita como crime ou contravenção, ok? Por isso que a nossa resposta aqui foi dada como certa. Beleza? Então, qual que é a nossa ideia aqui? É que você sempre leve 3 coisas em consideração com relação à questão, tá? Primeiro, qual que é o grau de dificuldade dessa questão aqui? Eu colocaria aqui um F. Eu considerei essa questão aqui para mim fácil, tá, pessoal? Deixaria um Fzinho aqui para eu poder me amparar, porque ó, foi simples, né? Ela tratava apenas do crime e da contravenção. Mas ela pode ser média ou pode ser difícil para você. Isso é importante para você ir medindo, né, qual que é o teu grau de compreensão das questões aí. Segundo, contexto exato da extração da questão. Consegui pegar o contexto? Consegui perfeitamente. Eu sei que ela está dentro do ECA, né, na parte que trata da prática do ato infracional, e aqui eu fiz a leitura dela. Meu material vai ficar nesse formato aqui, devidamente grifado, porque esse assunto é um assunto que já caiu em prova, então ele se torna importante para mim, e assim vou fazendo uma leitura do perfil da banca, ok? O contexto exato da questão. Comece a identificar o perfil da banca. Então, isso que eu te falei, o que a gente consegue perceber aqui, pessoal? Imagine você fazendo uma prova da Polícia Militar aí, do Paraná, certo? Você vai precisar lidar com crianças e adolescentes? Pô, com certeza. Até porque é um certo grupo que tem, né, trazido um nível de trabalho, né, tanto para os pais como nas escolas, mudou um pouco o contexto hoje, né, alguns aspectos da cultura e da educação estão sendo mudados, isso acaba afetando essa classe e, consequentemente, isso se reflete no trabalho da polícia, tá? Por isso que a banca acha importante trabalhar esse tema, ato infracional, como compreender o que é um ato infracional, ok? Então essa é a nossa ideia com esses trabalhos que a gente vai estar fazendo. Vamos estar identificando sempre, né, o perfil, tá? Então, o que você percebeu de importância quando você trabalha uma questão, tá? 3 coisas que são importantes extrair. Grau de dificuldade, para mim é uma questão que eu considerei fácil, tá? Segundo, qual é o contexto exato? É uma questão do ECA no item que trata da prática do ato infracional, né, como a gente está vendo aqui. Então, esse assunto aqui diz respeito ao ECA, né? Ao ECA no que tange o que? A prática do ato infracional, ok? Contexto exato da questão. Comece a identificar o perfil da banca. Perfil da banca, a gente tem falado isso, falei no material de ontem lá, na questão da história, né? Então pode colocar um asteriscozinho lá no texto, certo? No teu material você põe um asterisco, caiu uma vez, e assim vai. Então você vai percebendo, de repente o teu material está todo marcado ali, e você consegue perceber aquilo que é recorrente, você bate naqueles assuntos, você compreende aquelas questões, você vai entendendo o perfil da banca e vai conseguir ser direcionado para aquilo que ela tende a cobrar em provas, ok? Então nós temos que partir dessa ideia para depois evoluir nos demais assuntos. Beleza, pessoal? Mais uma dica. Forte abraço, siga firme nos estudos e até a tão sonhada aprovação.